Mateus 21, 28 até o 32. A gente vai ler, depois eu vou fazer uma oração para a gente poder continuar com a exposição. Diz assim a palavra do Senhor: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o seu primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Vamos orar? Daí a gente parte para a exposição. Pai, te damos graças por essa noite. Te damos graças pelo privilégio e a bênção que é poder estarmos reunidos enquanto igreja, reunidos enquanto irmãos, enquanto teus filhos e servos da tua vontade. Obrigado, Pai, porque em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas e incertezas em relação às nossas vidas, o Senhor ainda assim nos dá motivos para continuar. Obrigado, Senhor. Que a tua presença e o teu Espírito Santo sejam direcionantes, nos direcionem agora nesse momento de exposição da palavra, para que nossas mentes e nossos corações consigam entender o que a tua palavra tem a nos dizer. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente entrar na passagem em si, vou contar uma experiência que eu vivi e que reflete um pouco aquilo que essa passagem tem a nos dizer. Não sei se vocês já perceberam, mas essa passagem ela fala muito a respeito das aparências de pessoas que transmitem uma coisa, mas na verdade seu coração revela outra. E aconteceu uma situação na minha vida, é um pouco engraçada, né? Mas eu acho que ela pode ajudar a refletir um pouco o que essa passagem tem a dizer e como a gente muitas vezes se deixa levar pelo que as pessoas parecem, não pelo que elas são de fato. Há uns 3 anos atrás eu trabalhava como visitador de navio. Uma profissão muito legal, mas não vale, porque você perde muito tempo da sua vida, madrugadas, finais de semana. Os navios atracavam sempre, parecia que era coisa. Vou falar que é de Deus, não vou falar que é do diabo, de Deus, coisa de Deus. Os navios sempre atracavam madrugada, final de semana, e eu era visitador, então eu tinha que estar, quando o navio abaixasse a escadinha, eu tinha que ir lá. E como agente marítimo, uma das minhas atribuições era conversar diretamente com o comandante. Eu precisava que eu falar com ele, explicar para ele como é que funcionava. O Porto de Santos funciona assim, assim, assado. Se você quiser sair, tem que pegar a balsinha ali e tal. Explicar para ele como funcionava todo o funcionamento do porto, para ele então repassar para o resto do pessoal, né? E foi assim que aconteceu. Eu fui no navio Stena Eco Impulse, até lembro o nome do navio. Eu cheguei lá e quando eu fui para a sala, o rapaz falou para mim: ó, senta aí que o comandante já vai chegar para falar contigo, tá? Ok, eu fiquei sentado. Geralmente o agente no navio ele é tratado como se fosse um rei. Então quando eu chegava na escada, já tinha um cara ali embaixo: ó, a gente está subindo, hein? Todo mundo já abriu o espaço, você se sentia a pessoa mais importante de todas. Muito experiência maluca, assim, pensar. Eu era uma criança praticamente. Não seja muito velho agora, mas era mais jovem. E quando eu cheguei lá, fiquei nessa salinha esperando o comandante chegar, entrou um cara de chinelo, bermuda, camisa regata, várias correntes, loirinho, assim, cabelo comprido, parecendo um surfista, né? E aí ele veio falar para mim: e aí, sua gente, como é que é? Como é que funciona e tal? Estou meio curioso. E eu, na minha sabedoria de 20 anos, né? Falei: não, eu vou esperar o comandante chegar. O comandante que eu tenho que falar. Aí ele: pode falar. Sou eu. Eu já olhei para aquela pessoa e pensei: não é possível. Todos os comandantes, todos os navios que a gente via, eram só homens de cabelo branco, idosos, que vinham sempre com roupa social, arrumada, assim, tudo naquela coisa. E o cara tinha, assim, se ele tivesse uns 30 anos, era muito. Assim, não era tão mais velho do que eu, né? Olhando assim. Mas eu o julguei pela sua aparência. Eu não achava que aquele cara poderia ser o comandante. Eu já criei uma concepção na minha cabeça e eu já julguei aquela pessoa achando que ele jamais poderia ser uma figura importante se estava trajado daquela forma. E o que isso tem a ver com essa passagem? Muita coisa. Aqui essa passagem está falando a respeito das aparências. A gente vai escolher um pouco mais a respeito do que a passagem tem a dizer, mas lembra dessa história. Lembra desse ponto aí da minha vida, onde eu fui infeliz na minha
na minha fala, achando que uma pessoa não poderia ser quem ela era de fato. Né? Volta para mim, por favor, aqui no versículo 28. Jesus, naturalmente, aqui está conversando em tom de parábolas. Uma parábola, ele está contando uma história que visa fazer com que as pessoas entendam. Vocês já sabem disso, porque a gente tem falado disso há muito tempo já no Evangelho de Mateus, parábolas e tudo mais, né? Mas, caso você não se lembre, caso você não esteve aqui quando a gente explicou o que eram as parábolas, parábola é uma forma de contar uma história de uma maneira figurada, mas que reflete valores verdadeiros. Na nossa sociedade, nós temos parábolas. Vocês conseguem dizer uma parábola que a gente tem, que a gente conta para as criancinhas? A tartaruga é uma parábola que a gente conta infantil, porque ela tem uma lição importante para nos ensinar. E às vezes vale a pena você fazer aquilo na peça. Se você ficar todo dia, um pouquinho, uma vez, você vai acabar chegando lá também. Não precisa ser afobado, né? Tem outra também, aquela que eu mais gosto, que é do pastorzinho, né? Que ficava sempre mentindo que tinha um lobo. E aí, quando o lobo veio de verdade, ninguém acreditou, ele mentiu. Essa história a gente não sabe se aconteceu de verdade. Provavelmente não, mas a gente conta para as criancinhas aprenderem a não mentir. Quando Jesus conta uma parábola, a ideia é fazer com que as pessoas que escutem aprendam alguma coisa, aprendam algum princípio, alguma verdade. E as pessoas para quem Jesus está falando aqui não são qualquer pessoa. Eu sei que já faz muito tempo, porque a última vez que a gente pregou em Mateus, a gente estava em dezembro, no comecinho de dezembro ainda, né? Não, acho que até novembro, foi o último domingo de novembro. E Jesus aqui estava falando para os membros ali do templo, os fariseus, as autoridades religiosas da época. Então ele está falando com pessoas que, teoricamente, deveriam conhecer a palavra de Deus, deveriam conhecer as verdades do que a revelação escrita de Deus tinha de dizer. Então Jesus diz para ele algumas coisas, né? Ele começa com uma pergunta: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao seu primeiro, disse: filho, vá trabalhar na vinha. Interessante. Primeira coisa que a gente vê, isso era muito comum, tá? Hoje também é. O pai tem uma empresa, o filho vai trabalhar. Né? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa há um pouco mais tempo, né? E a empresa era uma empresa familiar. Né? E um dos meus colegas, ele acabou cometendo um erro de falar para mim: Lucas, você acredita que eu sou o office boy mais bem pago dessa empresa? Ok? Eu ganho 15 mil reais. Como é que você é office boy e ganha 15 mil reais? Meu pai é o dono. Mais ou menos isso. Então, assim como hoje em dia, naquela época também era comum que os pais colocassem os filhos ali para trabalhar, para eles também conhecerem um pouco do ofício e tal. Isso é mais uma questão contextual que ajuda a gente a entender um pouco de como essa passagem vai seguir. Como a gente vai chegar no clímax dessa passagem. 29. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Guardem isso. Guardem isso. Isso é importante para a gente entender a passagem. Esse filho, no primeiro momento, por querer agradar o pai, para querer parecer alguma coisa, ele falou: não, pai, eu vou. Você me chamou, então eu estarei lá. A hora que for, eu vou trabalhar na vinha e o senhor vai ficar orgulhoso de mim. Mas ele não foi. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois arrependido foi. Na verdade, esse foi o contrário. Foi o contrário. Ele não queria ir, mas ele se arrependeu e foi. O segundo, que começa no versículo 30, já começa nesse caso. Dirigindo ao seu outro filho, o pai respondeu: outro filho, o pai disse a mesma coisa e ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Ou seja, primeiro, 2 filhos. Primeiro promete que vai e não vai, e o outro fala que foi. É o contrário. Nós temos um filhinho que diz que vai, que não vai, e o que fala que não vai, mas depois não. Na verdade, foi óbvio que vai. É muito confuso. Mas a ideia é essa, é confundir. Mas para te explicar uma coisa muito importante, de que um filho talvez estivesse mais preocupado em parecer útil ao pai do que de fato ajudar. Nós, às vezes, posso dizer, na maioria das vezes, conhecendo a nossa natureza, eu posso não conhecer vocês assim no aspecto de conhecer a vida de vocês na privacidade, na intimidade, saber o que vocês pensam, o que vocês gostam. Pode ser que eu não conheça isso, pode ser que a gente não saiba muito disso. Mas uma coisa eu posso dizer a respeito de vocês, porque eu posso dizer a respeito de mim mesmo. Nós, muitas vezes, preferimos parecer ser algo do que ser de fato. E eu não estou falando apenas de aspectos financeiros, aspectos
sociais. Muitas vezes nós queremos parecer, de fato, mais importantes do que nós somos, de repente mais inteligentes do que nós somos, ou até mais sociáveis do que nós realmente somos. E aqui nesse aspecto, parece que, especificamente nesse caso aqui, está falando de questão religiosa, por assim dizer. Muitas vezes queremos parecer mais espirituais do que verdadeiramente somos. Por que Jesus está dizendo isso? Justamente para as pessoas do templo. O templo naquela época, assim como a gente viu ali nas nossas exposições a respeito de Êxodo, de Levítico, Números, o templo tinha muitas regras, tinha muitos rituais, muitas questões ali que o sacerdote tinha que cumprir, o sumo sacerdote tinha que cumprir, as pessoas que fossem levar o sacrifício precisavam cumprir uma série de demandas para que então elas fossem bem vistas aos olhos de Deus naquele período, né? Só que Jesus vem e mostra que, na verdade, nada disso é importante se a gente deixa de amar o próximo, por exemplo. A gente viu uma passagem disso há muitos domingos atrás, onde Jesus explica que se uma pessoa está seguir a regra do templo, e uma pessoa de repente está necessitada, é melhor que a gente ajude aquela pessoa que precisa. E a gente tem visto muito isso na nossa realidade. Nós temos pessoas que não entendam isso como uma indireta, até porque como eu disse, eu não os conheço de maneira profunda, no íntimo, né, no coração de vocês, não tenho raio-x de corações e de emoções, né? Mas muitas pessoas vêm para a igreja e muitas vezes não fazem ideia do que estão fazendo. Não fazem ideia do porquê eu estou indo no domingo para a igreja. Por que eu estou aqui? Eu estou cumprindo um ritual apenas? Eu estou sendo como esse primeiro filho que diz, não, eu vou para a igreja, eu estarei lá. Você pode estar aqui fisicamente, mas o seu coração está aqui de fato. A sua mente, você realmente, poxa, eu estou aqui consciente. Eu vim aqui porque eu sei que estando aqui eu estou agradando a Deus. É muito arriscado a gente falar isso, né? É muito perigoso, isso é um caminho muito difícil da gente percorrer, porque a gente está lidando aí com questões de coração, de ego. Muitas pessoas às vezes chegam aqui, e eu não digo aqui na nossa igreja, você fala igreja como um todo, né? Igreja corpo de Cristo, que a gente não consegue ver, vem até a igreja como uma maneira de parecer mais espiritual. Né? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, claro, mas existem muitas igrejas, principalmente de raiz neopentecostal, onde quem fala mais línguas é mais espiritual, onde quem ora mais tempo é mais espiritual, onde quem dá mais glórias, né, como eles gostam de fazer, esse é o mais espiritual. Mas será que é mesmo? Será que ele é uma pessoa mais espiritual de fato? Ou será que ele é que tem esse primeiro filho que quer parecer mais prestativo aos olhos do pai, mas na verdade quando a coisa aperta ele sai fora? E essa passagem, ela fica ainda mais chocante para quem está ouvindo quando a gente vê aqui a continuação. Pode colocar aqui o tempo, por favor. Hoje a gente não pode botar eles. Deixou os estagiários, agora não. Agora é comigo. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. O que Jesus quer dizer com isso? Como assim? Lembre, o primeiro filho é aquele que negou e depois foi. E o segundo é aquele que disse que ia, mas não foi. Jesus aqui está dizendo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino dos céus antes desses líderes do templo. Não sei se os irmãos se lembram disso, mas eu vou recapitular. Os irmãos sabem quem são os publicanos? Quem eram os publicanos? Eles eram funcionários públicos, né? Por isso que é publicanos. Eles eram cobradores de impostos. Eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus e davam na mão dos romanos. Então os judeus olhavam para os publicanos como traidores da pátria, porque eles estavam cobrando impostos abusivos ali do próprio povo e entregando nas mãos de governadores estrangeiros. E na maioria dos casos, os publicanos eles eram naturalmente corruptos. Acabavam incidindo mais impostos e ficando ricos, né? Porque pensa bem, se ele está só coletando imposto e distribuindo para o imperador, para o governador, teoricamente não era para ele ficar rico, porque ele está só repassando. Só isso. Mas a gente, o que a história nos mostra, o que a pesquisa tem nos mostrado, é que os publicanos eles eram muito ricos. Isso só pode ser possível porque, com certeza, eles pegavam um pouco ali para eles. Então, os publicanos eram vistos como pessoas que não tinham salvação por judeus.
Era impossível, porque eles eram traidores da pátria. Né? E por mais que hoje a gente tenha essa questão de Estado e igreja, Estado e religião serem coisas separadas, né? Nessa época isso praticamente não existia na cabeça do judeu. A religião e o governo eram coisas que caminhavam sempre juntas. Então, seja funcionário do governo estrangeiro, ele é traidor do nosso Deus. Era assim a mentalidade deles. Então, o publicano era uma pessoa muito mal vista. E prostituta, não preciso nem dizer, porque até hoje é uma profissão, entre muitas aspas, né, que é muito mal vista pela sociedade, por todas as questões que a gente já sabe. Né? Então, isso torna essa afirmação de Jesus muito chocante para os fariseus que estão ouvindo. Jesus está dizendo na cara dos fariseus que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Mas o que isso tem a ver com a passagem? O que Jesus está querendo dizer para esses fariseus é que os publicanos e as prostitutas, eles representam aquele primeiro filho. Aquele primeiro filho que no primeiro momento não quis ir. Eu não vou. Mas que depois se arrependeram e aí entraram no caminho. Esse grupo, os publicanos, as prostitutas, nessa parábola representam o primeiro filho, que vivia uma vida despreocupada em agradar o Pai, que seria Deus, e nessa parábola o Pai e o Filho, né? Não queriam saber, não estavam preocupados, não vou participar da vinha nenhuma, não queriam saber disso. Mas que posteriormente foram alcançados, se arrependeram e então entraram no reino dos céus. Já os fariseus são o segundo filho. São aquele filho que falou que quer agradar, que eu vou, né, os rituais, fazendo toda aquela cena bonita para parecer agradável aos olhos do Pai, mas que quando chegou a hora de fato se entregar ao Pai, não foram. Os fariseus então representam esse segundo filho. E isso deve fazer com que nós pensemos onde nós estamos nessa situação. Vamos ver o versículo 32, por favor. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então aqui Jesus está dizendo, os publicanos e as prostitutas ouviram o que João Batista falou a respeito do Messias, a respeito daquele que viria, e deixaram suas más práticas. Os publicanos talvez deixaram de ser corruptos ou até largaram a profissão. As prostitutas largaram a vida que levavam e passaram então a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, que João Batista os ensinou. E, obrigado, vou pegar uma coisa. Oi? Obrigado. E aparentemente o que a gente percebe é que Jesus está criticando os fariseus justamente por isso. Eles ouviram a mensagem do Evangelho com João Batista, não deram importância. Agora, como Jesus disse, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Continuam não acreditando. A gente precisa pensar em como a nossa vida se alinha com essa palavra, com esse texto bíblico. Como nós temos nos apresentado diante de Deus. Não aqui na igreja. Isso aqui é importante, sim, é crucial. Faz parte da nossa vida enquanto cristãos. Mas isso aqui, eu sei que pode parecer chato dizer isso, né? Já deve ter ouvido isso várias vezes. Mas aqui é muito fácil todo mundo ser crente. É muito fácil. É um ecossistema que é todo trabalhado para que você pareça crente. Você pode não ser, mas de repente você consegue fugir muito bem e as pessoas até podem acreditar que você é um cristão transformado. Eu falo você, mas eu posso estar dizendo de mim também. É uma crítica que serve para os cristãos como um todo. A gente olhar para a nossa vida e ponderar. Há momentos na nossa vida que a gente parece mais o primeiro filho do que o segundo. Há momentos em que a gente está mais preocupado em como a gente vai aparecer diante das pessoas, ou até tentando enganar Deus inconscientemente. Olha, eu estou orando aqui na madrugada, tá? Eu sei que poucas pessoas fazem isso, então me abençoa. E isso são coisas que a gente acaba fazendo e a gente não percebe. Tentando ser o segundo filho. Mas na verdade, tentando ser o primeiro, na verdade, ser o segundo. São coisas que a gente precisa pensar. Já dizia, alguém disse isso, não vou dizer quem, talvez eu esteja sendo injusto ao dizer uma frase que eu não sei quem falou, mas uma pessoa disse que mais vale um pecador arrependido do que um falso moralista, né? Do que um falso cristão nesse sentido. É melhor um publicano e uma prostituta de fato arrependidos e com a vida transformada pelo Evangelho do que uma pessoa que publicamente não apresenta nenhum problema, mas que lá no
no fundo do seu coração não foi transformado, que não demonstra frutos também de arrependimento. Então, irmãos, que a nossa vida, enquanto a gente está aqui, fala aqui na nossa existência como todo, na terra, seja uma vida que de fato leve em consideração a vontade do Pai, não apenas de parecer, eu quero parecer ser crente, eu quero parecer ser filho de Deus, eu quero que as pessoas olhem para mim e de repente pensem que eu sou um bom cristão, ou que eu transmita essa questão para eles. Não, que a sua vida seja de fato uma vida transformada por Deus. Aos olhos de Deus, nós, publicanos, prostitutas, estamos todos nivelados pela mesma linha, todos estamos abaixo do esperado por Deus. Nenhum de nós de fato é merecedor de tamanha graça que nós recebemos. E por isso, precisamos buscar todos os dias sermos esse segundo filho, né? Esse primeiro filho, que às vezes parece que resiste, que não quer fazer a vontade do Pai, mas que no fim das contas vai. Que mesmo às vezes tem uma aparência, né, e não se preocupando muito com essas questões, no fim das contas, quando o Pai o chama, ele comparece e não presta a servir a vontade do Pai. Que a nossa vida seja sempre direcionada e que a gente pense nisso com bastante sinceridade. Quando você for hoje na sua casa, for deitar, for fazer a sua oração noturna, né, não sei se você faz isso, mas quando você for conversar com Deus, peça a Ele que te ajude, sinceramente, que você consiga realmente ser um cristão autêntico. Não se preocupe com a imagem. Eu sei que a gente vive, talvez aqui a gente não tenha tudo isso, porque a gente está numa igreja que é muito, muito pequena, né? Eu não vou fazer vista grossa porque vocês são uma igreja pequena, então aqui não tem problemas. Mas nas outras igrejas acontece muito isso. Existe uma disputa entre as pessoas, né? Não, porque o fulano é assim, o fulano se veste assim, a ciclana tem o filho da fulana estuda não sei onde, não sei o que, uma competiçãozinha de quem parece mais. Porque eu li a Bíblia em 2 meses. Eu li em 5 dias. Mas eu estudei hebraico. Não, mas eu sempre quero parecer mais espiritual. Sabe uma coisa que faz você, que eu vejo que as pessoas fazem na tentativa de parecer muito espiritual? Agora vocês vão ficar bravos comigo, mas eu tenho esse dom. Se você me conhece, você nunca ficou chateado de orar comigo, talvez você não me conheça direito. Mas o que eu vou dizer é, uma das coisas que mais acontece assim no começo do ano, as pessoas, eu vejo que parece uma competição de crente, quem é mais crente, essa coisa de meta de leitura bíblica anual. Meu Deus do céu, um dia inteiro na rede social, a pessoa coloca lá, a meta de hoje, cumprida. Meta de hoje, cumprida. Eu até fiz isso com um colega meu, pastor inclusive, ele colocou lá que cumpriu a meta de leitura anual da Bíblia, né? Hoje a gente está no dia 8, né? É 8 hoje, então ele já está no 8º dia de leitura bíblica. Eu falei, cara, você leu, tipo assim, uns 60 capítulos em 8 dias. Você entendeu tudo que você leu mesmo? Assim, você realmente extraiu o texto todo, você conseguiu aplicar isso na tua vida durante esses 8 dias, cara? Pelo amor de Deus, você é um profeta perdido, cara. Você é um Isaías reencarnado. Como é que pode? Você leu tantos capítulos durante tão pouco tempo que você conseguiu aplicar isso de forma tão prática na sua vida. Né? Não façam isso, irmãos. Se você está fazendo, pode fazer, não vou dizer que você não pode ler a Bíblia. Mas leia a Bíblia de forma assim, poxa, que seja um versículo por dia, mas que aquele único versículo faça você, poxa, eu vou aprender, eu vou aplicar, isso vai fazer a minha vida, sabe, eu vou pensar isso. Quando chega no final da semana, você consiga lembrar, poxa, segunda eu li Salmos, e poxa, falou a respeito disso, na terça eu li Daniel, não sei, entende? Algo que faça você realmente lembrar. Então é uma opinião pessoal minha, mas para mim, né, demonstra essa questão de que às vezes as pessoas elas querem parecer tão evoluídas que as outras, tão mais espirituais do que as outras, assim como esses fariseus certamente faziam, né? Porque eu sou fariseu, eu li a Torá inteira, eu sei os versículos de cor, eu sei todos os rituais, eu sei tudo que tem que ser feito. Mas aí quando as pessoas precisam de ajuda, quando você tem que aconselhar alguém, quando você precisa abrir mão um pouco dos seus bens para poder ajudar aquela outra pessoa, você não posso. Então quem será que está mais próximo, né? Aqui nesse texto, Jesus dá os exemplos das prostitutas e dos publicanos, né, que são exemplos graves, né, drásticos da sociedade, mas a ideia é chocar mesmo, é fazer eles pensarem que mesmo você andando ali, lendo a Bíblia todo dia, como os fariseus faziam, lendo, decorando tudo, aquilo não fazia
não trouxe a eles aquela transformação necessária, porque eles faziam apenas na tentativa de somente agradar a Deus, como se Deus fosse eles, né? Deus não tem as mesmas expectativas que nós. Quando a gente tenta fazer esse tipo de troca com Deus, quando a gente tenta agir como esse segundo filho, né? A gente acha que a gente consegue enganar Deus. Não, Deus, eu estou lendo a Bíblia aqui, estou lendo. E você lê, Deus, eu vou orar agora, eu vou, sabe? Como se Deus pudesse ser enganado, como se Ele não conhecesse o seu coração. Por isso que a transformação daquele que pertence a Deus tem que partir do coração mesmo. O seu coração precisa ser lavado, precisa ser transformado, e a mudança que vai surgir na sua vida, no decorrer da sua caminhada cristã, ela é uma caminhada progressiva. Você não vai dormir hoje e amanhã vai acordar o santo dos santos, né, o fluente em idiomas antigos, o fluente em decorar todos os textos bíblicos do universo. Isso não vai acontecer. E é bom que não aconteça, porque faz você ter que todo dia caminhar um pouco. Pense que os discípulos, eles andaram com Jesus 3 anos ali, né? E um deles aparentemente não aprendeu nada. E para dizer um que é o mais evidente, né? Judas que traiu, né? Mas Pedro também caminhou e no final das contas ele também traiu, por assim dizer. Ele negou Jesus ali, né? Ele disse que não tinha nada a ver. Então aparentemente ele andou com Jesus 3 anos, aquilo não ele aprendeu, mas ele não soube aplicar aquilo na sua vida. Ele só conseguiu, parece que depois que Jesus morreu, ele ressuscitou. Aí sim a gente vê que Pedro foi transformado e passou então a dar vazão a todo o seu conhecimento de maneira correta. Que nós sejamos assim, irmãos. Que nós sejamos esses servos de Cristo que buscam conhecê-lo de verdade, por quem Ele é, e aplicar a sua verdade da maneira correta. Não no ritual, não pensando em apenas agradar a Deus como fim em si mesmo, como se fosse nosso Pai aqui na terra. Como se Deus fosse só o meu chefe, que eu tenho que fingir, que eu tenho que bajular, que eu tenho que mostrar trabalho. Ele sabe disso que você está trabalhando. Faça de coração. Faça de verdade. Faça realmente sabendo o que você está fazendo. Não faça nada no automático. Se você é crente no piloto automático, desliga. Desliga agora e recomeça tomando o controle dessa sua questão. Passe a fazer as coisas no reino de Deus de maneira consciente. De maneira, eu estou fazendo aqui, eu sei o que eu estou fazendo, eu preciso fazer isso. Eu não estou fazendo porque eu preciso pregar no domingo, porque eu preciso mostrar trabalho, porque eu preciso demonstrar que eu sou um bom crente. Não faça por isso. Faça porque Deus pediu que você fizesse e porque você tem prazer em estar próximo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Daí a gente encerra nosso tempo aqui. Senhor Deus, amado Pai, te damos graças, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós por tanto tempo. O Senhor tem nos abençoado com tantas dádivas, mesmo que nós não as mereçamos, o Senhor continua cuidando de nós. O Senhor continua fazendo com que a nossa vida seja sempre cuidada, protegida. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um dos irmãos que está aqui presente. Obrigado porque o Senhor está conosco. Que a nossa vida seja sempre uma busca incessante por trazer a maior glória ao Senhor. Que nesses tempos, Pai, de começo de ano, de novas metas, novos objetivos, novos projetos, que todos esses novos projetos sejam colocados diante do Senhor. Que o Senhor direcione nossas vidas durante o ano de 2023. Que todos os nossos projetos, sonhos e expectativas sejam sempre alinhados com a Tua palavra. Que o Senhor caminhe conosco. Nós busquemos sempre conhecer o Senhor de verdade. Não apenas como esse segundo filho que apenas fingiu que estava interessado nos assuntos do Pai, mas que nós de fato tenhamos interesse real nas coisas que concernem ao Senhor, para que a nossa vida seja mais agradável ao que o Senhor espera de nós. Obrigado. Te agradeço por mais um dia, por mais um tempo de comunhão com os irmãos.